Olá, amigo, olá, amiga. Que bom que mais uma vez nós podemos aqui estar juntos para estudar a palavra de Deus, dar continuidade ao estudo de Apocalipse, um estudo muito importante que nos traz a revelação sobre o plano de Deus para a nossa vida, a nossa salvação e redenção. No último estudo de número 4, nós estudamos a maior de todas as guerras e vimos que uma guerra que se iniciou no céu foi transferida então para a terra e a terra passou a sofrer as consequências desta guerra quando nosso pai Adão ele entrega então o planeta tão criado tão belamente por Deus para o inimigo de Deus, através da desobediência. E hoje nós vamos estar vendo então o maior resgate, já que conhecemos a maior guerra, nós vamos conhecer o maior resgate. Espero que possamos estar com o mesmo espírito e que possamos compreender a mensagem que Deus tem para nós hoje. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, mais uma vez nos colocamos, a Deus, em Tuas mãos. Agradecidos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pela bênção da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, e pela oportunidade de aprendermos cada vez mais sobre Ti. Que as mensagens que possam ficar gravadas em nós sejam as mensagens da verdade, as que Tu desejas que aprendemos, Senhor. E não a vontade do homem ou o entendimento humano, mas o entendimento que vem dos céus. Assim como o Senhor inspirou os Teus servos, agora concede-nos o Teu Espírito, a fim de que possamos compreender tudo que os Teus servos deixaram escrito para nós. Pedimos essas bênçãos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O maior resgate. Um dos crimes mais graves é o sequestro de pessoas. O indivíduo raptado é mantido geralmente em condições degradantes. Uma vida humana é usada como moeda de troca para extorquir dinheiro de parentes da vítima ou mesmo chantagear autoridades a fazer algo ilegal, como a libertação de outro criminoso. O pagamento do resgate é a única condição aceita pelos delinquentes para libertar o refém. Apesar de nem todos terem consciência disso, todos fomos sequestrados e estamos sob o poder do mal. Prova disso é nossa vulnerabilidade ao sofrimento e à morte. No entanto, a boa notícia é que o nosso resgate foi pago. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, se ofereceu a si mesmo para pagar o preço da nossa liberdade. Nesse estudo, vamos examinar o que Apocalipse tem a revelar sobre o grande feito de Cristo para libertar você da culpa, da falta de esperança e da morte eterna. Pergunta número 1 para refletirmos. Na visão do livro selado, com 7 selos, por que João chorava muito? Nós já lemos essa passagem, você se lembra? Apocalipse 5, versos de 1 a 4. E vamos ver aqui então por que João chorava. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então João chorava muito porque o livro não poderia ser aberto, a não ser que ele fosse aberto pela pessoa certa. Vamos aproveitar aqui mais uma imagem de ilustração da nossa Bíblia.
tentar aqui ajustar para a gente ter essa visão aqui. Então, o ser, né, com o cetro na mão ali, representando Deus, e o livro com os 7 selos aqui na mão. Tá? Então, ninguém se achou no céu que pudesse abrir esse livro, né? Linda a imagem, né? Eu gosto muito desse aplicativo. Então João chorava muito porque ninguém podia abrir o livro. João vê uma crise na sala do trono, no trono de Deus, né, lá no céu. Toda a adoração é interrompida com a pergunta de um anjo poderoso: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Apocalipse 5:2. Para tomar o livro das mãos de Deus e abrir o seu conteúdo, a pessoa devia ser considerada, só um minutinho, considerada digna. Nos dias de João, a dignidade indicava uma qualificação distintiva que tornava a pessoa apta para um ofício altamente honrado. Essa qualificação era baseada em realizações notáveis, como a proeza e a bravura exibidas no campo de batalha. Ninguém era considerado digno, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Somente um ser que tivesse qualificações humanas e divinas poderia tomar o livro e abrir-lhes os selos. Portanto, a angústia é compreensível, porque nenhum ser criado no universo cumpria essa qualificação. Isso provocou tristeza em João, que começou a chorar, como nós vemos lá em Apocalipse 5, verso 4. Qual foi a boa notícia de um dos anciãos para João? Apocalipse 5, versos 5 e 6. Aí já continuando, né? Depois da fala de João, alguém chega e dá uma notícia boa para João. Apocalipse 5, versos 5 e 6. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui tem bastante simbologia, né? Mas a gente vai estudar essa simbologia ainda mais para frente. Um dos anciãos afirmou a João que havia alguém qualificado para abrir os 7 selos. Jesus Cristo é chamado, enfatizado seu aspecto humano de o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Porém, como nenhum outro ser no universo, Cristo também é divino, apresentado como um cordeiro com 7 chifres representando a sua onipotência, 7 olhos simbolizando a sua onisciência. Apesar disso, é dito que o cordeiro havia sido morto. Então nós vimos, né, os 7 chifres representando a onipotência, 7 olhos a onisciência, e ele havia sido morto, que Jesus realmente foi morto para que pudesse, e venceu a morte para que pudesse alcançar o direito de abrir esse livro. Vejam como tem bastante coisa em questão no céu, né? Às vezes parece complicado por isso, porque são muitos, é como se a gente estivesse num tribunal, né? Uma questão a ser resolvida diante de várias pessoas, mas somente a pessoa certa pode tomar aquela atitude e pode fazer o trabalho para o qual ele foi qualificado. Como o Cordeiro nos redimiu? Essa pergunta aí não é tão difícil da gente compreender, né?
Apocalipse 5, verso 9. Entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então como o Cordeiro nos redimiu, como que Jesus nos redimiu, morrendo em nosso lugar, derramando seu próprio sangue. Para que todos, então ele comprou todos que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. É interessante que aqui Apocalipse está demonstrando que todos os povos pertencem a Deus, né? Porque em Babel, quando a língua foi ali complicada, a língua dos homens, e se espalhou por toda a terra, e agora você vê muito em Apocalipse essa questão de juntar tribo, língua, povo e nação, assim como lá em Mateus também a questão da pregação do evangelho a todos os povos, né? E nação e língua. Então é uma coisa só, é um povo só para Deus. Deus compra o direito e vai reunir todo o povo novamente. Né? E no céu iremos falar a mesma língua. A palavra redenção estava ligada às relações comerciais no antigo Israel. Quando uma pessoa se endividava, ela ficava sujeita a se tornar escrava daquele a quem ela devia. Então surgia um redentor que pagava a dívida e devolvia a liberdade e os bens perdidos. Cristo é o nosso redentor, pois nos redimiu de nossos pecados. Colossenses 1, verso 14. Então, aqui está explicando bem, né? A pessoa adquiria uma dívida, vinha alguém, se compadecia, ou um parente mais rico que comprava aquela dívida e libertava a pessoa. Isso aconteceu muito também no tempo da escravidão, né? Na era mais moderna aí do período dos escravos que vinham para o Brasil e Estados Unidos, e muitas pessoas se compadeceram, né, deles e compraram a sua alforria, compraram a sua liberdade, deram terras, então agiram em conformidade com a vontade de Deus. E assim a história da humanidade vai sendo construída. Às vezes a gente não percebe, como hoje mesmo, quantas pessoas libertam outras pessoas de situações, né, de trabalho escravo, de trabalhos que não são humanitários, né, que não são humanos. Então pessoas são libertadas ainda hoje, mas Cristo quer nos libertar para a vida eterna, nos libertar das amarras que o pecado nos colocou aqui nesta terra. Quando o Cordeiro foi morto, Apocalipse 13, verso 8. E adorá-la hão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos os nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Por que dessas palavras? Vamos ver o que está escrito aqui para eu não comentar sem antes ler o que está, que às vezes eu vou comentar e depois eu vou ler a mesma coisa que já comentei, né? Ao dizer que o Cordeiro fora morto desde a fundação do mundo, a Bíblia ensina que o plano de redenção foi traçado antes do ser humano pecar. Ver 1 Pedro 1, 18 a 20. Vamos ver 1 Pedro? Aproveitar que a Bíblia está aqui. 1 Pedro. Vamos ver aqui com a Bíblia nova e fica as páginas agarradas uma na outra. Vou pegar aqui uma que a gente já está mais habituado a utilizar, que as páginas já estão mais soltas. Primeiro Pedro. De 18 a 20. Ok, perdão aí pela demora. 1 Pedro
1, de 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então aqui, a primeira epístola a Pedro, ela está nos dizendo que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, né? Então, desde a fundação do tempo, do mundo, já estava ali planejado a maneira como nós seríamos salvos, né? Deus criou o homem, o pecado veio sobre a terra, mas Deus não nos deixou abandonado e não criou esse procedimento ao longo da história da humanidade. Quando a humanidade caiu, Deus já estava pronto para nos salvar na pessoa de Jesus. Nos tempos do Antigo Testamento, esse plano estava simbolizado nos sacrifícios do santuário. Daí a importância do santuário, porque todo o serviço do santuário apontava para Jesus. Assim, os crentes do Antigo Testamento se salvaram pela fé no sangue que Cristo haveria de derramar na cruz. Contudo, depois da cruz, os sacrifícios perderam a sua função, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, como está escrito em Hebreus, capítulo 10, verso 4. E ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mais ainda pelos do mundo inteiro. 1 João, capítulo 2, verso 2, declarando que é por toda a humanidade, de todos os tempos, que a morte de Jesus então veio acontecer para que todos alcançássemos a salvação. O Cordeiro morreu por nossos pecados. O que é pecado? Você sabe o que é pecado? Já parou para analisar o que é pecado? Às vezes a gente fala de tantas coisas erradas, né? Mas a gente não para ter uma definição de pecado. Mas a Bíblia nos traz a definição de pecado. Porque lá em 1 João, capítulo 3, verso 4, está dizendo assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Esse verso ele pode ser pequeno, tá? E parece que ele está escrito aqui a mesma coisa duas vezes. Quando esse tipo de escrita acontecia, era porque o escritor queria ressaltar a importância do que estava sendo dito. Então ele falava e mais à frente ele confirmava dizendo de novo aquilo que havia sido dito. Veja bem, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Então ele coloca o pecado aqui primeiro e coloca como transgressão da lei. E depois ele explica de novo, porque o pecado é a transgressão da lei. Tá? Então, quando o autor bíblico, o escritor bíblico, ele é inspirado pelo Espírito, inspirado por Deus, ele escreve e repete, ele está confirmando aquilo que ele disse e quer que a gente preste bastante atenção. É assim que Deus coloca. Ele fala e repete. E vejam que aqui está escrito duas vezes. Então, pecado é a transgressão da lei. Agora, que lei é essa? Tem lei cerimonial, tem lei moral, tem leis de saúde, né? Nós temos uma variedade de leis na Bíblia, de sistemas de legais, que dizem respeito a muitas situações, a muitas coisas. Então, nós não podemos, às vezes, nós temos que entender o que é, o que está abolido, o que não está abolido, o que é a lei para um determinado período, o que é a lei para outro período. Por exemplo, a gente no Antigo Testamento tem muitas leis de saúde. Jesus veio, morreu, a humanidade continua. Hoje em dia, mais do que nunca, nós precisamos observar. E um outro detalhe é que a ciência tem confirmado tudo que a Bíblia fala a respeito de saúde. Olha como é interessante, né? Então, quando os estudiosos da Bíblia
há 150 anos atrás começaram a entender essa questão, e também no Antigo Testamento havia muita questão com relação ao alimento, saúde. Dizem que as pessoas costumam dizer que são leis para os judeus, mas a questão de saúde diz respeito ao organismo que Deus criou, seu corpo, ao bom funcionamento dele. Então quem criou a máquina sabe muito bem o que é bom e o que é ruim para a máquina. Né? Como autor da criação, Deus sabe o que faz bem para a nossa saúde e o que faz mal. Então há uma série de orientações de leis sobre saúde. Há uma série de orientações de leis cerimoniais, que eram as cerimônias que apontavam para Cristo e que hoje permanece o quê? A Santa Ceia, que aponta para Cristo, lava-pés, né? Que foi o próprio Cristo que instituiu isso ali agora como um novo sinal, uma nova aliança, uma nova forma de confirmarmos a nossa aliança com Ele. Então existem coisas que são abolidas e existem coisas que não. Os 10 mandamentos, por exemplo, ele não entra nessa questão de ser abolido. Por que Deus aboliria um mandamento? Vamos pensar nisso um pouco. A gente vai falar a respeito dos 10 mandamentos, porque Apocalipse fala sobre isso. Mas pense um pouco. Teria Deus cometido um erro ao declarar que um dia deveria ser separado na semana e que esse dia era um dia determinado e não qualquer dia? Por que isso vale para os judeus após o Monte Sinai, se Deus fez isso lá na criação com Adão e com Eva, onde não havia judeu, não havia hebreu, não havia Abraão, não tinha ninguém lá, era Adão e Eva. Acabaram de ser criados e foram logo descansar num determinado dia, que era o sábado. Aí o sábado hoje se diz que pertence ao judeu. Mas o judeu nem existia quando o sábado foi instituído. E ele foi instituído na criação, desde o princípio. Né? Então, a importância de estudarmos a Bíblia, entendermos os mandamentos, entendermos Apocalipse, é o que eu disse antes. Se você tentar entender Apocalipse sem entender Gênesis, a primeira promessa, a primeira profecia foi feita lá em Gênesis 3, capítulo 3, verso 15. Foi a primeira promessa que Deus fez, a primeira profecia foi promulgada pelo próprio Deus. Aí somente a profecia de Apocalipse. O que Apocalipse está falando? Apocalipse está falando sobre essa promessa que Deus fez lá no Gênesis 3, capítulo 15. Que Satanás seria derrotado, que a igreja existiria, que os remanescentes da igreja adorariam a Deus. Está tudo lá em Gênesis 3, versículo 15. A mulher representando a igreja, essa te pisará a cabeça, né? O filho da mulher, que é Jesus Cristo, pisará a cabeça da serpente. A serpente apenas conseguirá morder o calcanhar, porque não o manteve na sepultura. Então são interpretações que são feitas, mas que cabem dentro do Apocalipse. E Apocalipse sem Gênesis não existe. Assim como Apocalipse não existe sem nenhum outro livro da Bíblia. Não tem como. Por isso é o cânon que está aqui com a gente, porque foi Deus que juntou tudo isso, elaborou, instituiu os estudos que foram feitos e colocou dessa forma para que nós pudéssemos usar. E por que Satanás trabalha dessa maneira? Por que é importante observar tudo aquilo que Deus nos pede? Olha o que está dizendo aqui abaixo dessa pergunta 5 que a gente acabou de responder. O pecado é a transgressão da lei. O pecado nos separa de Deus. Por que o diabo quer que você transgrida a lei de Deus? Porque o pecado nos separa de Deus. Agora, é uma discussão muito grande porque tenta-se dizer que houve uma abolição, que o dia foi abolido. Porque Deus errou? Deus pediu algo que não tinha valor, não fazia sentido? Então Deus não sabe o que está fazendo? Ou será que é porque é uma coisa que agrada a Deus, um dia de relacionamento com Ele mais profundo,
mais sincero, um dia de perdão, de renovar as suas energias, e o diabo te quer mais cansado do que nunca para você não ter condição de raciocinar. Então ele não quer que você separe esse dia, porque ele não quer que você reconheça Deus como Criador, porque lá também, em Apocalipse, a gente encontra o quê? Adorar é aquele que fez os céus, o mar, a terra, as águas e tudo que neles há. Então, quando Apocalipse ou qualquer outro livro se refere à criação, e nos próprios 10 mandamentos também apontam para essa criação divina, porque o mandamento do sábado ele termina também com um relatório sobre a criação do mundo. Mas Satanás quer que você peque contra Deus. Se o pecado é a transgressão da lei, ele quer dar um jeito de que a gente transgrida a lei, né? Então a má alimentação também faz com que a gente esteja cometendo um ato, vamos dizer assim, não seria diretamente, mas de certa forma maltratando o meu corpo. Eu estou buscando a morte e tirar minha própria vida não é pecado, não matarás, e eu estou me suicidando em torno de alimentações erradas, de vícios, e a minha vida está se esvaindo, né? Já ouvi muitos amigos dizerem, fumantes, né? Quando a gente fala, o cigarro vai te matar devagar, você vai ter uma morte sofrida, lenta. Mas não tem problema não tenho pressa de morrer, né? Mas é isso que está fazendo. Então, ele nos traz a condenação, a morte, quando a consequência, né, do pecado. E nós precisamos lutar contra isso. E o pecado nos destitui da glória divina, então a gente perde, né, essa condição divina da glória. Que promessa Jesus faz aos que foram fiéis até o fim? Vejam bem, ser fiéis até o fim, que sentido, né? Apocalipse 2:10. Vamos ver aqui para a gente marcar verdadeiro ou falso. Apocalipse 2:10 nos diz que não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, que promessa Jesus fez? Que nós não passaremos por problemas financeiros? Falso, né? Receberemos a vida eterna e perfeita quando Jesus voltar? Verdadeiro, né? Seremos curados agora de todas as doenças não existirão mais ainda nesse instante, nesse mundo, amanhã, depois da manhã. Pelo contrário, a gente tem visto aí que estão surgindo novas doenças. Então Deus quer nos libertar de todo mal. Isso é o mal que o pecado traz. Sofrimento e dor. Mais do que simplesmente solucionar situações emergenciais. Ele está preocupado com cada detalhe da nossa vida, mas ele quer muito mais do que isso. Ele quer nos dar a vida eterna e em perfeita harmonia com os seus planos, com os seus preceitos, né? Então ele oferece a restauração total do ser humano, o próprio Jesus, né? O que é preciso fazer para ser salvo? Essa pergunta, Atos 16:31 responde, mas eu acho que você já sabe a resposta. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Que promessa linda! Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, o que nós precisamos fazer para sermos salvos? Crer em Cristo. A salvação existe apenas em Cristo. Portanto, crer em Jesus é manifestar fé naquele que é o único caminho que nos conduz ao céu. João 14, verso 6. O ato de crer envolve o ser humano todo e se reflete de modo prático no dia a dia do seguidor de Cristo. Então a nossa vida
Quando nós cremos em Jesus, a nossa vida é transformada e nós temos uma vida então diferenciada. As pessoas vão notar isso em você, né? E com frequência você que é seguidor de Cristo, que já o conhece, já acompanha as palavras, já procura fazer a vontade de Deus. Não estou aqui falando sobre legalismo, mas estou falando de amar a Deus e amor ao próximo, né? Mais do que tudo, né? No sentido resumido da lei, se você já faz isso, as pessoas veem Jesus em você. De repente você não é um guardador do sábado. Eu acabei de falar sobre questões legais, mas você ama a Deus e você ama o próximo. E você já está no caminho da salvação. E as pessoas veem isso em você, né? Então não é só uma questão de legalismo, mas uma questão de viver aquilo que a gente aprende. Talvez a gente não tenha aprendido tudo ainda, mas a gente vive aquilo que já aprendeu. Isso já é um excelente caminho. Eu chego agora na parte onde eu comentei lá no grupo do WhatsApp, que uma inspiração enquanto eu colocava aqui as passagens bíblicas em ordem, me veio e eu iria lê-la dentro do estudo. Eu não quis fazer antes porque eu deixei exatamente para o momento em que essa inspiração me veio, tá? E diz assim, né? No momento em que eu escrevi, foram essas palavras que me vieram no sentimento, uma determinada angústia, e o que eu escrevi foi o seguinte: a essa altura do estudo, eu sinto que alguém, ou até mesmo alguns, estão a se questionar: onde estão os segredos de Apocalipse? Tudo isso praticamente eu já sei, você pode estar pensando. Essa é a grande questão. Não há nada além do que já está revelado. Pelo menos não no sentido da salvação. Tudo o que precisamos saber para sermos salvos está revelado. O que você pode estar sendo induzido a procurar. O que você pode estar sendo induzido a procurar é, na verdade, uma maneira de justificar os próprios erros. Tentar adaptar a verdade bíblica ao nosso modo de vida. Deixa eu me localizar aqui porque o computador apagou. Uma maneira de evitar cumprir o que Deus pede. Então você sabe que Deus quer que você faça algumas coisas, mas você está tentando descobrir aqui algo que te dê o amparo que você precisa para estar deixando de cumprir algumas coisas da vontade de Deus que parecem tão banais, né? Talvez não lhe traga consequência, assim como lá em Gênesis 3, quando a serpente conversa com Eva e ela fala que não haveria consequência. E ao comer do fruto, Adão e Eva, a primeira consequência é a vergonha diante de Deus, mas eles não morrem imediatamente. Então Satanás é ardiloso, desde lá ele já se mostra esse grande, ser um grande ardiloso, um grande mentiroso e misturar a verdade com a mentira. Então se você está achando que o estudo está simples, na verdade isso é um bom sinal, tá? Porque tem que ser dessa forma. Quando o Espírito Santo age, ele torna as coisas mais simples. Quando o Espírito Santo de Deus, quando Deus chamou o Espírito Santo e desceu até Babel para complicar as línguas, desceu com a missão específica de complicar. Depois desse tempo, principalmente após a vinda de Cristo, o Espírito Santo foi derramado para descomplicar as coisas. Então, se você está achando que está simples demais o estudo, tenha certeza que nós estamos num bom caminho. Porque eu não acredito que Deus venha querer colocar pessoas eruditas e somente os sábios, e esse foi o tempo passado. Nos últimos dias, o Espírito Santo será derramado sobre você de uma maneira que você vai ter condição de entender a Bíblia por si mesmo. Desde que você esteja lendo e acompanhando e se juntando a pessoas que buscam a mesma verdade.
mas eu tenho visto Satanás usando muitos servos dele para trabalhar em nome de Jesus, em nome de Deus, que gostam de complicar, que gostam de fazer aquela gritaria, aquele papel de coach e te impressionar. Tome cuidado com isso. Uma maneira de evitar de cumprir o que Deus pede, né? Então é uma das coisas que pode estar acontecendo. Você está tentando se ajustar à Bíblia você e não ajustar você à Bíblia. Somos nós que temos que nos ajustar a ela. Uma maneira de acreditar que os 10 mandamentos realmente foram abolidos. Isso também pode estar acontecendo. Ao invés de procurar a verdade que a Bíblia tem para te dizer, a gente está procurando uma forma de contradizer a própria Bíblia, porque quando nós dizemos que o Antigo Testamento não vale mais, a gente está contradizendo a própria Bíblia. Porque foi o Antigo Testamento que mostrou o Novo, mas é o Novo Testamento que mostra o Antigo. Então os dois estão interligados, não existe essa questão de um só testamento. Inclusive, a Bíblia fala sobre 2 testemunhas. Nós vamos estudar essas testemunhas. E eu acho que eu já falei com você. O Antigo Testamento e o Novo Testamento são as 2 testemunhas. Sua força está, sabe aonde? Na fé. A sua força está na fé. Não está no que eu estou dizendo, não está nas minhas explicações, na minha maneira de falar. Porque Cristo disse que nós teríamos problemas, e se mesmo estando aqui estudando comigo, você ainda enfrenta problemas, não sou eu que vou ter condição de eliminar esses problemas da sua vida, porque o próprio Jesus disse que nós passaríamos por dificuldades, seríamos lançados em prisão, morreríamos em nome da verdade. E é a fé que nos leva até a verdade, porque a fé, agora abrindo aqui aspas para uma palavra da Bíblia, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se você espera por tempos melhores, por uma vida eterna, quando Cristo voltar, a sua fé é a certeza disso. A convicção de fatos que não se veem. Muitas vezes nós queremos que algo seja provado para nós visivelmente, mas não é assim. A fé é a convicção daquilo que a gente não vê. Eu não estive no tempo de Jesus, eu não vi Jesus multiplicar o pão, eu não vi Jesus curar os aleijados, eu não vi Jesus fazer o cego enxergar. Mas é pela fé que eu creio no que está escrito na palavra de Deus. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Olha como Paulo é maravilhoso as suas palavras. Isso está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Isso foi o que me veio, o sentimento que me veio ontem enquanto eu estava ajustando aqui as passagens da Bíblia para a gente ler junto. Então que Deus possa nos abençoar, que a gente possa ter esse sentimento. Se estiver simples, acredite, estamos no caminho certo. Tá? O tempo da confusão foi lá em Babel. Hoje, com o derramamento do Espírito Santo, é tempo de revelação, tempo de entendimento, tempo de união. Todos em um só nome, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Como nossos pecados são cancelados. Somos todos pecadores, todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, certo? Então, Atos 3, verso 16. Ou Atos 3, verso 19. Acho que eu escrevi errado aqui. Como os nossos pecados são cancelados, deixa eu pegar aqui no livro de Atos na Bíblia, porque eu acho que eu copiei para o slide o 16 ao invés do 19. Então vamos aqui, livro de Atos, depois dos Evangelhos, livro de Atos, capítulo 3, um pouquinho depois dos Evangelhos, capítulo 3, verso 19.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Como os pecados são cancelados? Através do arrependimento. Aqui os apóstolos pregando, né? João Batista, a voz que clama no deserto, também clamava ao arrependimento e ao batismo, né? Então, na linguagem bíblica, arrepender-se significa sentir tristeza pelos erros cometidos e decidir mudar de atitude. Essa é a condição bíblica para que nossos pecados sejam cancelados. Assim, a pessoa arrependida começa a ver as coisas como Deus as vê. E nós então começamos a enxergar o mundo como Deus enxerga, e aí encontramos a condição de fugir do pecado, né? Que maravilha, que bênção. Pergunta número 9, que hoje nós vamos fazer tudo de uma vez só, estamos quase terminando. Que devemos fazer para receber, além do perdão, a purificação dos pecados? 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então nós temos que... A gente viu aqui a pergunta número 8, né? Os nossos pecados são cancelados quando nós nos arrependemos. E para poder receber o perdão e a purificação, além do perdão, a purificação dos pecados, nós precisamos confessar. Muitas vezes nós vemos o nosso pecado, mas não confessamos a Jesus, não confessamos a Deus, não nos entristecemos com o pecado que cometemos. A confissão envolve o reconhecimento do nosso pecado e a entrega de nossa vida ao Senhor, buscando nele forças para crescermos em santidade. Santidade, né, vem da palavra santo, que quer dizer separado. Você agora aceitou Jesus e começa a levar uma vida diferente. Não há como você almejar o céu e viver todas as coisas que o mundo lhe oferece. A palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores, pois havemos de agradar um e desagradar o outro. Então não tem como você almejar o céu e ver os seus pecados e não haver arrependimento, contrição, vontade de não cometê-los mais, tá? Então quando você está com esses sentimentos em você, isso é um ótimo sinal, isso é muito bom. Ah, Senhor, eu pequei, eu estou tentando, eu estou lutando contra essas situações, esses desejos carnais, os vícios que eu tenho, eu estou lutando. E você está no caminho certo, porque é lutando que se vence. E cada vez que você sente o desejo de lutar, você está sentindo arrependimento. E aí Deus pode te perdoar. Só que tem um detalhe, né? Como ele disse para a mulher adúltera, né? Vá e não peques mais. O que acontece quando alguém aceita Jesus como Salvador? 2 Coríntios 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vejam que isso aqui não está escrito que quando Jesus voltar, você já vai ser nova criatura. Tudo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso no presente. Tudo bem que a gente não teve ainda a mudança do corpo corruptível para o incorruptível, mas nós já somos novas criaturas em Cristo Jesus. E as coisas antigas ficam no passado, porque agora tudo está se fazendo novo, né? Eis que se fizeram novas as coisas. 11. Assim, aqui a gente pode comentar, né? Em Cristo morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida no Espírito. Romanos 6, verso 8 a 11. Desse modo, é realizada em nós uma nova criação. Deus recria, né? Seus desejos, o seu coração, sua maneira de pensar, de agir, de se comportar. Tudo isso é recriado, é refeito. O que Deus espera de você? Apocalipse 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, o que o Espírito diz para nós? Quem tem sede, venha e receba
a água da vida. A água representa a vida no mundo antigo. Representava a vida no mundo antigo. Cristo disse que Ele concede a água da vida. Ele nos concede a salvação, ou seja, vida em abundância. Mesmo sendo você um pecador, Deus providenciou um meio de salvação. Enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em meu lugar também, né? Aqui a gente deve se englobar porque somos todos iguais. Você crê em Jesus Cristo, aceita-o como seu Salvador e Senhor e deseja segui-lo até a sua entrada no reino eterno? Se sim, vamos fazer juntos esse compromisso. Entendi que, embora sendo um pecador, Deus providenciou um meio para que eu seja salvo. Enviou seu Filho Jesus para morrer em meu lugar. Eu creio em Jesus Cristo e o aceito como meu Salvador e Senhor, e desejo seguir os passos que garantirão a minha entrada no reino eterno. Que assim seja, que Deus nos abençoe e que estejamos com muita vontade de continuar estudando, que Deus coloque no seu coração. Se a gente achar que ficou muito grande, o próximo eu vou dividir novamente para nós podermos estudar em 2 partes, que às vezes fica muito prolongado. Então, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe seus pensamentos, te dê muita saúde, paz e alegria na salvação que Cristo nos concede hoje e sempre. Amém. E até o próximo estudo.